todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Atalho Leves. Sou Anilson Terras e vou dar continuidade à aula anterior, na qual abordei sobre recursividade. Porém, na aula de hoje irei realizar dois exercícios cá convosco. Primeiro, irei realizar a implementação da sequência de Fibonacci com Java. E segundo, irei também realizar a soma de um conjunto de números inteiros até um determinado limite. Bem, vamos abrir o nosso editor, o Eclipse. Vou criar aqui a classe para o nosso primeiro exercício. Vou nomeá-la de recursividade Fibonacci. Recursividade Fibonacci. Vou incluir o main. Ok. Bem, porém vou passar a explicar o que seria a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci não é nada mais, nada menos do que uma sequência de números na qual o número seguinte depende da soma dos dois números anteriores. Então, temos aqui uma linha, ok? Aqui seria o número estaria aqui, e aqui a posição, ok? Deixa eu só fazer aqui alguns exemplos. A posição 0, temos aqui a posição 1, a posição 2, a posição 3, ok? E a posição 4. No Fibonacci temos o caso base. Falando de recursividade, sempre temos que ter um caso base, que seria a resolução final, ou seja, o caso no qual o nosso problema tem solução efetiva, que seria aqui no Fibonacci o 0 e 1. Para a posição 0, se eu quiser o Fibonacci, o valor do Fibonacci que está na posição 0, é apenas retornar este mesmo 0, o valor da posição que eu quero que é 0. A mesma coisa para 1, se eu quiser que está na posição 1, é só também retornar o valor da posição. Se for 0, retorna 0, se for 1, retorna 1. Porém, para esses casos mais à frente, que seriam a posição 2, 3, 4 e assim por diante, já seria diferente. O que iria acontecer? Para a posição 2 e os demais, iria depender da soma dos números anteriores. Então, teria que ser feita uma soma entre esses dois e só assim colocar o resultado aqui. Então, 0 mais 1 e colocando aqui 1. Aqui também a mesma coisa, esse 1 mais esse 1, colocando aqui o resultado 2. No 4 a mesma coisa, o 1 mais o 2, o 3 e assim sucessivamente. Bem, vou colocar aqui uma explicação de como seria feito isso no Eclipse. Isto aqui, o 0 e 1 é o caso base, o 2, os números seguintes dependiam, no caso do 2, por exemplo, o 2 depende do número anterior, que seria o 2 menos 1, e também o 2 menos o 0, que seria o valor do 0. Então, temos o número atual, que é o 2 menos 1, e também o menos 2. Então, seria o 2 menos 1 e o 2 menos 2. O que este 2 representa aqui para nós? Representa a posição. Então, isto aqui é a posição e isto aqui também é a posição. Com isto aqui já conseguimos montar o nosso algoritmo. Temos o caso base e também temos já
a expressão para os casos posteriores. Isto aqui irá servir também para os casos seguintes. Porque se eu fizer o 3, aqui será o 3 menos o número anterior, que é o 3 menos 1, e também o 3 menos 2 para dar este 1 que está aqui. Então vou abrir agora o Eclipse. Vamos passar a implementação do nosso método. Vou criá-lo aqui, ok? Int Fibonacci. Como eu expliquei ali, tinha que ter uma posição na qual eu quero o Fibonacci nessa posição, Fibonacci dessa posição, e coloco aqui como parâmetro esta posição. Só assim vou fazer um if, é para verificar se o meu número estiver, se for 01, então retorna-me o valor 0 ou o mesmo. Se for 0, retorna-me. Se for 0, retorna 0. Se for 1, retorna 1. Se for posição 0, retorna-me a posição. Se for 1, retorna-me a posição. Então, é só vir para aqui, dizer que se a minha posição for menor ou igual a 1, quer dizer que se for 1 ou 0, retorna-me para os casos apresentados ali. Se for 1 ou 0, retorna-me a posição. Com isto já temos metade do caminho andado. Porém, se for para os outros casos, irá ter que fazer o que? Irá retornar-me o valor de Fibonacci na posição menos 1 mais o Fibonacci na posição menos 2, que é o que foi abordado aqui, o menos 1 e o menos 2. Então, se eu fizer agora o teste, eu acredito que obteremos o resultado do Fibonacci na posição, ok? Entre posição, vou dizer que a minha posição, eu quero Fibonacci que está na quarta posição. Se verem bem aqui na quarta posição, temos esse 3. Então, se eu quiser ver agora, só usar o System para mostrar e dizer que eu quero o Fibonacci na posição. Já coloco aqui a posição, referenciando esta variável. Passo aqui e vou executar o programa. Como podem ver, temos aqui o 3, que é este 3 que está aí. Mesma coisa se eu fizer para um outro caso, se eu quiser que está na posição 2, retorna-me 1. A posição 2 tem 1. Então, desta forma, concluímos o Fibonacci. Vou passar agora a resolver o segundo exercício, que seria a recursividade para recursividade para a soma de números, recursividade de soma de números até um determinado limite. O que é que isto quer dizer? Vou explicar aqui. Aqui temos uma sequência, vou pegar isso aí, tem o número 1, número 2, 3, 4, 5. Isto irá pegar, se eu dizer que eu quero a soma até o número 3, até que o meu n seja igual a 3, deve pegar todos os números, somá-los até chegar ao 3. Quer dizer, pega 1, soma com 2, o 2 soma com 3, e o resultado soma com o 3. Então fica 1 mais 2, temos aqui o 3, pega esse 3 como resultado da soma e soma com este
3 que está aqui, ficando 6 e assim sucessivamente. Então, vou passar aqui e implementá-lo. Vou criar aqui o nosso método, ok, int soma. Vou dizer que o meu, ok, colocar como parâmetro o n, que vai representar o limite, ou seja, qual é o número que eu devo somar até ele. O caso base para este exemplo seria o para 1. Se o meu número for igual a 1, então não tem mais nada para somar. Então, ele deve retornar-me o 1. Já para os casos posteriores, o que terá que fazer? Terá que pegar-me, por exemplo, 2, terá que pegar o 2 e somar com o anterior. Então, seria pegar o 2 seria, ok, se eu quiser que quiser somar até o 2, então terá que pegar-me o 2, somar com o valor do anterior. Então, somar com o valor da soma do anterior. E desta forma, já temos aqui a explicação para o nosso método. Então, é só vir aqui e implementar. Se o meu n for igual a 1, se o meu n for igual a 1, faz o que? Retorna-me 1, ou seja, retorna-me o n. Se não, retorna-me como podem ver, o n, que é o 2, retorna-me o n mais a soma do n menos 1. Retorna-me o n mais a soma do n menos 1. E é só vir aqui e executar ok, esqueci-me já de testar o método por si só não irá funcionar. Então vou dizer que o meu limite máximo, ok, o máximo será igual a 2. E vou mandar mostrar a soma até o máximo, até o 2. Então, terá que mostrar-me o resultado de 3. Se eu fizer a execução, como podem ver aqui, tenho 3. Se eu colocar aqui 1 e executá-lo, como podem ver, tenho aqui o 1. Bem, para como forma de exercitar um pouco mais, consoante este exercício aqui, eu sugiro que façam uma melhoria nesse método, como forma para que com este método eu consiga ver todos os números da sequência de Fibonacci até a posição que eu inseri. Por quê? Porque nisto aqui eu só pego de uma posição. Eu quero ver todos até essa posição. Se eu quiser ver Fibonacci até a posição 4, então tem que mostrar-me 0, posição 1, a posição 2, posição 3, até a posição 4 também tem que mostrar. Então, este é um exercício que eu acredito que vale a pena. Então, eu sugiro que realmente investiguem e façam da melhor forma possível. Bem, chego assim a mais um fim dessa aula e agradeço-vos por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Também partilhem esse conteúdo para os vossos amigos, pois há pessoas que de fato precisam de ajuda. E agradeço-vos mais uma vez e até o próximo vídeo.